Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês como é que eu fiz essa make. Eu comecei hidratando a pele da minha modelo com esse creme da Nivea. Já uso ele há bastante tempo e ele é ótimo. Eu aplico em todo o rosto dela com esse pincelzinho língua de gato, que é para a pele dela ficar bem hidratada, para quando eu for aplicar os outros produtos. E se você é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, clica no joinha que ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal e comenta aqui embaixo o que é que você achou do vídeo. Depois eu venho com esse sérum da Ruby Rose, que deixa a pele bem sequinha e ele tem um cheirinho maravilhoso. Aplico em todo o rosto dela, coloco uma gotinha e depois vou espalhando. E eu faço sempre nessa ordem. Primeiro eu aplico esses produtinhos no rosto e depois vou fazer a parte dos olhos. Aplico um pouquinho desse corretivo da Ruby Rose na pálpebra móvel dela e venho com esse pincelzinho kabuki e começo a espalhar. Depois peguei um pó do tom da pele dela e fui aplicando com essa esponjinha. Aplico por cima de todo esse corretivo. Peguei esse marronzinho da paletinha da Playboy e fui aplicando só no finalzinho do olho dela e fui logo fazendo movimentos circulares, que é pra ficar bem esfumado. E eu fui aplicando e esfumando só no finalzinho do olho dela. Não levo muito pra dentro do olho, porque aqui eu vou colocar outras cores de sombra. Logo em seguida, pego esses dois iluminadores dessa paletinha da Ruby Rose e aplico embaixo da sobrancelha dela, só para criar um pontinho de luz. Depois venho com o mesmo pincelzinho, sem nenhum produto, e dou mais uma esfumadinha, que é só para tirar algum brilhinho que caiu em cima da sombra marrom. Corrijo as farinhas da sobrancelha dela. Fui passando uma sombrinha marrom, só preenchendo para tirar os cantinhos que tem algumas falhas. E no comecinho da sobrancelha eu esfumei com o dedo, que é para não ficar marcado. Peguei um pigmento branco e apliquei no cantinho interno do olho dela para criar um pontinho de luz. E para fixar o glitter que eu vou aplicar na pálpebra móvel dela, eu coloquei um pouquinho de gloss labial e fui espalhando com o dedo. E depois de espalhar com o dedo, eu peguei esse glitter prata da Dylos e fui aplicando com esse pincelzinho bem fininho. Fui dando batidinhas para fixar bem. Voltei com essa paletinha da Playboy, peguei esse tomzinho puxado pro vinho, apliquei só no cantinho final do olho dela, só no finalzinho mesmo, e com esse pincelzinho da Ruby Rose fui fazendo movimentos circulares, que é para essa sombra não ficar marcada. Voltei com o glitter da Dylos e apliquei só no cantinho, que foi para ficar bem esfumado também a parte do glitter. Eu apliquei bem pouquinho, que foi só para ficar uns brilhinhos mesmo. Depois vim com o delineador, fiz um delineado bem fininho, rente aos cílios superiores dela, só para depois vir com os cílios postiços e aplicar. Usei esse corretivo da Ruby Rose abaixo dos olhos dela, apliquei em formato de triângulo. Esse corretivo é o mesmo que usei no começo do vídeo, na pálpebra móvel dela. Usei essa base da Vult no rosto dela, essa é a marrom 01. Apliquei em todos os cantinhos do rosto dela. E depois vim com o pincel Kabuki, que foi para espalhar bem. Fui dando batidinhas com o pincel e leves arrastadinhas para espalhar bem essa base e fixar bem também no rosto dela, para depois não ficar transferindo. E o restinho de base que ficou no pincel, eu levei para região do pescoço dela, depois vim com essa esponjinha e fui dando batidinhas, que é para tirar os risquinhos que ficam do pincel. Usei mais uma vez esse corretivo da Ruby Rose, apliquei do mesmo jeito, em formato de triângulo abaixo dos olhos dela. E peguei esse tomzinho claro também da Ruby Rose e fiz uma misturinha desses dois corretivos. Voltei com aquela esponjinha, a mesma que espalhei a base, e fui esfumando. E para deixar essa pele bem sequinha, eu apliquei esse pó de banana da Luisance, apliquei abaixo dos olhos dela e na região do queixo também. E apliquei um pouquinho na testa. Aí, enquanto esse pó fica agindo no rosto dela, eu fui fazendo os contornos com essa paletinha da Ruby Rose. Usei esse tomzinho mais escuro.
E eu apliquei bem no meiozinho da bochecha dela e na testa também. Depois vim com esse pincelzinho bem fofinho e fui tirando todo aquele pó solto que eu tinha aplicado. E esse pó, ele é muito bom porque ele deixa a pele bem sequinha e ela não fica transferindo. Depois, voltei com aquela mesma paletinha de contorno e fiz um tracinho de cada lado do nariz dela e aquele pincelzinho fofinho para poder esfumar. Apliquei iluminador no nariz dela e acima de onde eu fiz o contorno também. Apliquei esse batom nude nos lábios dela. Fui aplicando com um pincelzinho fininho, que é pra ficar bem certinho o contorno da boca. E depois passei por cima esse batom, que também é nude, só que ele é um pouquinho puxado a mais pro marrom. Fiz um esfumadinho, bem rente aos cílios inferiores dela. Usei aquele mesmo tom que eu usei na parte de cima dos olhos. Depois apliquei um pouquinho de rímel nos cílios inferiores, também apliquei nos superiores, que é para unir os cílios postiços com os naturais. E foi esse o resultado da maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like que é para ajudar na divulgação do vídeo e do canal também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.